Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E agora a gente vai responder a questão 19 da prova do IFPE 2025.1, modalidade integrado, tá? A questão 19, que era a nona questão da prova de matemática. Diz o seguinte: um estudante de química planeja realizar um experimento utilizando os compostos A e B para produzir os compostos C e D conforme a reação química. Então, reagentes gerando os produtos C e D. Para cada 17 gramas do composto A, e aí essa parte aqui da questão ela é bem importante, tá? Então, para cada 17 gramas do composto A e 31,5 gramas do composto B consumidos, são produzidos 40 gramas do composto C e 8,5 gramas do composto D. Sabendo que o aluno discente, né, dispõe de 3,4 gramas do composto A e 2,1 gramas do composto B, a maior quantidade de massa do composto C que poderá ser obtida é de aproximadamente. Vê, essa questão ela deu uma certa confusãozinha e para a gente responder a gente vai ter que pensar da seguinte forma. Na primeira reação, então no primeiro momento, nós temos que 17 gramas do composto A mais 31,5 gramas do composto B vai estar gerando 40 gramas do composto C, beleza? O D a gente não vai se atentar muito porque o D nem é utilizado na questão, né? Já no nosso segundo momento, o que é que nós temos? Nós temos 3,4 gramas de A mais 2,1 gramas de B. E a questão quer saber qual é o máximo de gramas do composto C que vai poder ser gerado. E aí a gente tem que pensar na seguinte questão de proporção, né? Ó, seguinte, em relação ao composto A, agora nós temos 3,7 gramas de 17, beleza? 3,4 gramas, na verdade, né? Então nós temos 3,4 gramas de 17. Antes nós tínhamos 17 e agora nós temos 3,4. Se a gente igualar as casas decimais, vai ficar 34 dividido por 170. Isso daqui vai dar 0,2 ou 20%, tá? Se você quiser trabalhar com porcentagem. E aí, ó, vamos dar um destaquezinho aqui. Por quê? O que é que isso significa, tá? Significa que na segunda parte, né, na segunda reação, eu tenho 20% do composto A. Ou seja, o que o composto A, na primeira reação, né, que é justamente essa aqui que está em parênteses, né? Então, das 17 gramas de A, essas 17 gramas de A fizeram parte, né, de produzir esses 40 gramas do composto C, junto, obviamente, com o composto B. Na segunda reação, agora eu tenho 20% do composto A. Então, eu tenho que ver que do resultado final, certo, de C, 20% vai vir de A, tá? Então, é isso que a gente tem. Em relação ao composto B, tá? Já em relação ao composto B, o que é que nós temos? Agora, nós temos 2,1 gramas em relação a 31,5, que é o que a gente tinha antes. E aí, ó, vamos igualar as casas decimais, tá? Presta atenção. Se a gente fizer isso, vou trazer aqui para cima, para a gente ficar com mais espaço. Vai ficar o seguinte, ó, 210, tá? Dividido por 3.150, né? Porque na de cima a gente vai ter que andar duas casas, então vamos fazer devagarzinho, né? Vamos colocar aqui 21, ó, 21 dividido, já vou deixar até mais espaço, por 315. Então, 0, 0, 210 ainda é menor, então vou ter que colocar mais um zero, mais outro zero, e aqui eu sou obrigado a colocar 6, né? Porque se eu colocar 7, já vai passar. 6 vezes 5 dá 30, vai 3. 6 vezes 1 dá 6, com 3 dá 9. E 6 vezes 3, 18. Só que quando eu fizer essa subtração aqui, ó, vai dar de novo 210. Então, mais um zero, então isso aqui vai continuar, isso aqui vai continuar. Ou seja, a proporção do composto B é de 0,0666, que é a mesma coisa que 6,66%, né? Aproximadamente. Ou seja, vê só, como é que a gente pode interpretar esses dados?
Na minha segunda reação, o meu composto A ele tem 20% do que tinha na primeira reação. Ou seja, se ele tem 20% do que tinha, então ele vai produzir 20% do que foi produzido na primeira equação. Só que o meu composto B, ele tem menos, ele tem 6,66%. Então, ele só pode produzir 6,66% do meu composto C. É o máximo que pode ser produzido, é o B, tá? É esse 6,66%. Então, é ele quem comanda, é ele quem manda na questão. Pensa no seguinte exemplo. Vamos supor que a gente vai fazer um bolo. E para fazer um bolo, a gente precisa de 50 gramas de fermento e de 5 ovos. Então, um bolo, 50 gramas de fermento e 5 ovos. Só que agora eu tenho 200 gramas de fermento e eu tenho 200 ovos. Vê, eu precisava de 5 ovos para fazer um bolo. Se eu tenho 200 ovos, então eu posso fazer 40 bolos. Só que a minha quantidade de fermento só é suficiente para produzir 4, né? Porque eu preciso de 50 gramas de fermento, eu tenho 200, então só posso fazer 4 bolos. Então, quem determina a quantidade máxima que eu posso produzir é o ingrediente que eu tenho em menor proporção. Nesse caso, entre A e B, o reagente que está em menor proporção é o B. Ou seja, a gente só vai poder produzir 6,66% do valor inicial. E aí, ó, quem é o valor inicial? 40 gramas, né? Então, ó, como é que a gente vai finalizar essa questão? 6,66% de 40 gramas, tá? E aí a gente pode fazer dessa forma, né? Então eu já posso cancelar esse zero com esse zero. E aí, ó, 6,66 vezes 4, e esse depois dividido por 10, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 2,666, vai dar uma dízima. Como a questão quer o valor aproximado é a letra D, 2,67 gramas, tá? Então, essa questão foi uma das questões mais trabalhosas, né? Mais difíceis da prova, porque a gente tinha que pensar nessa ideia de proporção. O reagente que eu tenho em menor proporção é ele que a gente vai utilizar para determinar quantas gramas vão ser produzidas do nosso produto C, tá bom? Então eu espero que eu tenha conseguido te ajudar. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. Se puder, se inscreve no canal, clica no gostei que vai ajudar muito na divulgação aqui do nosso canal e do nosso vídeo, beleza? É isso, te vejo na próxima questão. Valeu!